Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. E o terceiro passo, para a gente fechar esse diagnóstico realmente, é fazer a avaliação dos principais nervos periféricos acometidos na hanseníase, que vocês terão uma aula, né, algumas semanas depois, para discutir só sobre essa parte da avaliação neurológica. Mas só lembrando os principais nervos: facial, o trigêmeo, principalmente o ramo zigomático. A gente pode ter alteração do auricular, e esse espessamento às vezes pode ser visível. Temos do radial, que pode estar comprometido, o ulnar e o nervo mediano. Em membros inferiores, os principais, fibular e o tibial. Após ter realizado essa avaliação dermatoneurológica, eu com certeza terei condições de fazer o diagnóstico e fazer a definição da forma clínica. Então, não basta dizer que tem hanseníase. Eu costumo dizer que hanseníase tem sobrenome. Então, eu, médica, fiz o diagnóstico da hanseníase, eu tenho que colocar hanseníase indeterminada, tuberculose, hanseníase de Moffatt, hanseníase vichoviana, hanseníase neural pura, e eu tenho que definir o esquema terapêutico desse paciente, PQTU, infantil ou adulto, quantas doses, né? Então, a coisa precisa estar bem alinhada, porque é um paciente que vai ser acompanhado por uma equipe multiprofissional. Esse prontuário precisa ser escrito de forma clara, para que qualquer profissional da equipe que pegue esse prontuário consiga entender o que está acontecendo. E muita atenção para as unidades que têm prontuário eletrônico. Nós não temos ainda um modelo de prontuário padrão do programa de hanseníase que possa ser utilizado eletronicamente. É claro que vocês precisam alimentar o sistema. Vocês vão fazer o atendimento do paciente registrando tudo lá no prontuário eletrônico, mas vocês vão precisar manter o prontuário físico da UBS. O ideal é que vocês tenham um arquivo ali para guardar esses prontuários, né, de forma que seja até mais fácil o acesso, tá? Precisa ser descrito as consultas por todos os profissionais da equipe. A gente recebe muito paciente que vem para as consultas e a gente só olha consulta de enfermagem. E aí eu fico me perguntando, cadê o médico dessa aqui? Aí, às vezes, o paciente diz, não, eu consulto com ele, doutora, mas ele só coloca lá no computador. Então, nós precisamos fazer o registro no prontuário padrão ali do programa de hanseníase, tá? Principalmente se é um paciente que precisa ir para o serviço de referência. Eu preciso ver, né, o que foi que o médico... Quais os achados que ele teve ali durante a avaliação do paciente? Qual o parecer dele com relação àquele paciente? Então, toda a equipe precisa fazer o registro de forma adequada no prontuário físico. Então, na forma indeterminada, que é a forma mais inicial, é aquilo que eu falei para vocês. Eu vou ter, em geral, uma mácula hipercrômica quase imperceptível, exatamente como está aqui nessa lesão. Esse outro exemplo aqui a grande maioria são pacientes nossos mesmo. Esse paciente ele vai ter, muitas vezes, só uma diminuição da sensibilidade térmica. Ele até sente que está quente, mas ele sente menos do que nas áreas vizinhas. Os nervos periféricos todos preservados, a baciloscopia é sempre negativa. E se eu fizer uma biópsia nessa forma clínica, provavelmente vai vir um processo inflamatório inespecífico, tá? Então, se eu não fizer a avaliação dermatoneurológica, exame físico, provavelmente eu não fecho o diagnóstico. Já na forma tuberculose, que eu tenho uma boa resposta imunológica, né, do tipo celular, eu vou ter lesões já bem mais perceptíveis, geralmente placas anular em qualquer local da pele, ou pode vir até como um nódulo eritematoso, né, na face ou no membro superior, principalmente em crianças. Essa é a forma mais comum da gente ter hanseníase na infância, a hanseníase nodular. Essas lesões geralmente têm bordas bem delimitadas e, em geral, eu tenho uma perda total de sensibilidade térmica e dolorosa. E é fácil a gente entender por quê. Como esse paciente ele tem uma boa imunidade celular, muitos mediadores inflamatórios estão ali naquele local, destruindo, fazendo tudo para destruir aquela bactéria. E quando esse processo inflamatório, com o intuito de eliminar a bactéria, acontece, ele não acontece de forma seletiva. Então, eu vou ter destruição dos anexos da pele. Por isso, essa lesão, ela perde realmente a sensibilidade, pode ter até uma certa atrofia no centro dessa lesão, né? Porque eu tenho um processo inflamatório ali importante. A sensibilidade tátil ainda pode até estar preservada, tá? E aí, como eu falei, pode ter alopecia e anidrose no local. O nervo periférico pode estar comprometido, no máximo 1.
E aqui eu posso ter também sinal da raquete, né, que são espessamentos neurais ali perilesionais. Baciloscopia aqui sempre negativa, e aqui é a lesão aqui de livro, né? Mas isso foi na vida real, um paciente meu, mas é a lesão típica da forma tuberculose. Na forma de morfo, eu já tenho aqui um padrão de lesão mais infiltrativo. São placas, mas eu não tenho mais aquele padrão de bordas bem delimitadas, como eu tive na forma tuberculose. Aqui eu tenho uma borda mais infiltrada, alargada, né, mostrando exatamente para a gente que esse sistema imunológico ele não sabe muito bem o que está fazendo com esse bacilo, ele não está conseguindo segurar essa infecção. Então, essa é a lesão típica da forma de morfa, né, com esse centro que parece pele sã. E que, na verdade, quando a gente vai fazer o teste de sensibilidade, o local onde eu tenho maior chance de encontrar essa alteração é no centro da lesão, da placa foveolar. Então, geralmente, esse centro é anestésico. Aqui eu geralmente tenho um comprometimento de nervos periféricos e muitas vezes de múltiplos nervos. A baciloscopia pode ser negativa ou positiva, dependendo para qual polo esse paciente está mais voltado, se mais para o polo tuberculose ou mais para o polo vichoviano. Aqui, exemplos aqui de pacientes com forma clínica de morfa. Percebam que a lesão ela mantém a característica de ter infiltração, de ser placa, né? Mas eu posso ter lesões assim com várias morfologias. Olha, aqui é uma criança, né? Criança menor de 2 anos, inclusive, forma de morfa, que a gente fez o diagnóstico, placa bem infiltradinha e tinham várias placas dessas. Aqui uma criança ainda com lesões com aspecto mais macular, não chega a ter esse aspecto de placa infiltrada, porém muitas lesões no corpo e alguns nervos comprometidos. Então, forma clínica de morfa. Aqui, apesar de ser mácula, eu não posso dizer que é indeterminado. Por quê? São várias lesões e o paciente já tinha anestesia na grande maioria das lesões. E muitos nervos comprometidos. Então, não poderia ser indeterminada. Tuberculose também não poderia. Por quê? Muitos nervos comprometidos. E muitas lesões não tinham mais aquela borda tão bem delimitada. Vichoviano também não dava para ser. Por quê? Para ser vichoviano, eu tenho que ter lesão da cabeça aos pés. O paciente fica todo infiltradinho. Então, vichoviano não tem lesão só no rosto ou só nos membros inferiores. O comprometimento é no corpo todo, como a gente vai ver aqui no próximo slide. Então, na forma clínica vichoviana, eu tenho uma imunidade celular insuficiente para evitar essa multiplicação de bacilos. Por isso, eu tenho uma apresentação com variações na apresentação dessas lesões. Então, eu tenho pápula, eu posso ter nódulo, eu posso ter placa. Tem alguns pacientes que, visualmente, eu só olho um infiltrado difuso e parece que não tem nem lesão de pele, que é a variante Hanseníase bonita de Lúcio, muito comum aqui no nosso meio. A gente pega muito paciente assim. Esses pacientes com essa variante apresentam muita constipação nasal, sensação de formigamento no corpo todo e aquela infiltração difusa com uma certa hiperemia. Confunde muito com processos alérgicos. E aí eles ficam indo para as unidades de pronto atendimento, usa dexametasona injetável, dá uma melhoradinha, volta para casa. Só que se você para conversar com esse paciente, você descobre que ele já tem alteração de sensibilidade nos pés, já tem um machucadinho ali que ele fez e não sentiu, né? E aí, se pedir uma baciloscopia do esfregaço intradérmico, todos eles vêm com baciloscopia positiva. Essas lesões têm distribuição simétrica, pode ter livedo reticular, que é um fenômeno vascular, porque eu tenho comprometimento ali da vascularização daquela derme. Posso ter nódulos acobreados indolores, madarose, que é a perda de pelos da sobrancelha, congestão nasal e a baciloscopia sempre positiva. Lembrar que eu tenho essa variante bonita de Lúcio, que eu falei para vocês, e tem a variante Hanseníase histoide, que são pacientes que vão apresentar uns nódulozinhos que têm uma superfície mais queloidiana, e que aí a gente pode confundir com um monte de coisa. Então, precisa ficar atento. Só que se eu paro para fazer a história, essa paciente vai me dizer que ela tem já até um grau de formigamento, de sensação de dormência, e é tudo infiltrado. Manifestações bem comuns da forma vichoviana. Essa é uma paciente da semana passada que chegou com as 2 orelhinhas desse jeito, 2
2 anos sem o diagnóstico de hanseníase na capital do estado. Então, preocupante. Paciente extremamente baciloscopia alta, constipação nasal toda infiltradinha. Caso típico de hanseníase. Aqui eu iniciei o tratamento, não precisamos pedir nenhum exame. Pedimos a baciloscopia porque temos que ter esse dado epidemiológico e até para o controle da aula. Mas é uma paciente que você olha, você faz o diagnóstico. Aqui também uma criança toda infiltrada, faces leonina. E isso eu trouxe essas imagens para mostrar para vocês que, apesar de todas as ações realizadas, ainda hoje a gente encontra esses pacientes. E a grande maioria deles são pacientes que já buscaram auxílio médico, já foram numa unidade de saúde e não foram diagnosticados. Então, a gente precisa abrir o nosso olhar para a hanseníase e lembrar, né, que a hanseníase nem sempre vai ter aquela história clássica de uma mancha dormente. Lembrar dessas formas, principalmente vichoviano, que o paciente ele faz uma infiltração difusa e fica sendo confundido com várias outras doenças, dermatites alérgicas. Inclusive, esses pacientes, se fizer VDRL, pode vir positivo. Por que eu estou falando isso? Porque eu já peguei muitos pacientes com vários esquemas tratando sífilis e na hora era hanseníase, só para a gente chamar a atenção. Lembrar que eu tenho uma apresentação clínica que ela é exclusivamente neural, não tem lesões cutâneas. A baciloscopia é negativa, mas esse paciente vai contar para você que ele tem uma sensação de dormência em algum segmento corporal, ou então ele já vai contar que ele está diminuindo a força em algum membro, ou que caiu pelo em um determinado local da pele. Então, esses pacientes da forma clínica neural pura, o diagnóstico ele vai ser confirmado pelo achado de um comprometimento do nervo periférico associado a alterações sensitivas e ou motoras ou autonômicas no território desse nervo. Eles sempre vão ser classificados como forma clínica multibacilar e eles sempre devem ser encaminhados para os serviços de referência para fechar o diagnóstico. Lá, nós lançamos mão de alguns exames complementares, eletroneuromiografia, ultrassom com Doppler dos nervos. Se precisar biópsia, a gente faz a biópsia, não do nervo, porque para isso precisa de um protocolo, né? Biópsia de nervo é algo que a gente praticamente não faz mesmo, a não ser que o paciente já tenha um comprometimento neural ali de mais de 50% de comprometimento, enfim, porque biópsia neural vai deixar sequela. Então, a gente faz o quê? A biópsia da pele suprajacente, acima daquele nervo ali que a gente suspeita que está comprometido. E aí, a gente tem que fazer, na referência, a gente faz o diagnóstico diferencial com todas essas doenças aqui que podem cursar com neuropatia periférica e muitas outras, né? Então, é um diagnóstico que realmente a gente precisa excluir também todas as outras causas. Então, todos os casos suspeitos de hanseníase neural, eles devem ser encaminhados para o serviço de referência. Encaminhados, de preferência, já tendo solicitado alguns exames. Isso já facilita quando o paciente chega para a gente já fazer esse manejo. O diagnóstico, então, ele é clínico, essencialmente clínico, mas eu tenho exames complementares, claro. Baciloscopia do esfregaço intradérmico, que eu devo solicitar para todos os pacientes, mesmo aquele que eu olhei, eu vi que é forma clínica indeterminada, eu sei que vai vir baciloscopia negativa, mas eu preciso, porque isso é um dado epidemiológico. Então, todos os pacientes devem ter suas baciloscopias solicitadas. Lembrar que a gente solicita baciloscopia do esfregaço intradérmico e esse resultado tem que vir em índice baciloscópico. Se o laboratório está mandando o resultado, baciloscopia positiva ou negativa, tem que conversar com o pessoal do laboratório. Esse resultado ele precisa ser dado em índice baciloscópico. Lembrar que, isoladamente, ela não deve ser utilizada como critério de diagnóstico. Lembra que nós comentamos que nas formas paucibacilares, indeterminado e tuberculoide, e alguns dimorfos, inclusive, que é multi, vai ter baciloscopia negativa. Então, não é a baciloscopia que vai me guiar para o diagnóstico. O que vai definir o diagnóstico é a avaliação dermatoneurológica. Outro exame que a gente pode lançar mão é a biópsia em algumas situações e lembrar que, naqueles casos iniciais, ela vai ser inespecífica, em mais de 70% dos casos. Nas formas neurais, eu tenho que afastar as causas reumáticas, as causas autoimunes, todas as outras causas infecciosas de neuropatia periférica. Tem a sorologia, né, e o PCR para o Mycobacterium lepre, a sorologia anti-PGL1, não é um exame interessante para fazer, principalmente no nosso meio hiperendêmico. Por quê? Porque as pessoas que têm um contato pelo Mycobacterium lepre em áreas hiperendêmicas podem até ter uma sorologia positiva e não estar doente. Então, esse não é um exame também que sirva para definir o diagnóstico.
ele tem ali a sua função, seu valor, que é mais interessante para a gente lidar com as situações de suspeita de recidiva, mas não para o nosso diagnóstico no dia a dia ali na atenção primária. E eletroneurobiografia e ultrassom neuromuscular com Doppler dos nervos é um exame que nos ajuda muito no segmento dos nervos periféricos e principalmente no diagnóstico da forma neural pura. Aqui mostrando para vocês a baciloscopia do esfregaço intradérmico. Lembrar que essa baciloscopia positiva com IB acima de 0 classifica o caso como multibacilar, independente do número de lesões. Então, se eu tenho um paciente que só tem uma lesãozinha e a baciloscopia veio com IB lá 0,5, 0,25, ele já vai ser classificado como MB, vai fazer tratamento com 12 doses. O resultado negativo não exclui o diagnóstico da doença. Lembrar que esse resultado, não sei se está dando legal para vocês olharem, mas aqui eu trouxe um exemplo de como deve ser o resultado da baciloscopia. Esse exame ele deve ser coletado de pelo menos 4 sítios, que em geral vai ser lobos auriculares, um cotovelo e uma lesão, de preferência a lesão mais antiga. O paciente que não tem lesão pode ser coletado dos lobos auriculares e dos cotovelos. Vão ser preparadas 4 lâminas. Vai se fazer a leitura de cada lâmina. Cada lâmina vai se classificar o índice baciloscópico ali daquela lâmina. E aí eu vou calcular o índice baciloscópico de cada um dos sítios, como tem nesse exemplo aqui. E, por exemplo, no lobo auricular direito foi 6, no esquerdo 5, no cotovelo direito 5, no cotovelo esquerdo 5, e a média aritmética deu 5,25. Então, o IB desse paciente é 5,25. Importante para a gente avaliar na aula. Essa deve ser a baciloscopia padrão. Além disso, embaixo eu tenho a morfologia desses bacilos. Então, percebam que aqui embaixo o bioquímico colocou para mim que ele viu globias, ele viu bacilos íntegros, tá? Então, mostrando ali doença superativa. Quando é que eu vou solicitar biópsia nos casos de Hanseníase, né? Quando na atenção primária eu achar que eu preciso de biópsia, eu devo encaminhar para o serviço de referência. E lá na referência, né, a gente só pede o anátomo patológico, só fazemos a biópsia, se for aquele paciente suspeito, que a sensibilidade ali me parece ainda duvidosa, ou eu acho que a sensibilidade está presente, mas a lesão é muito característica, a história clínica é muito característica, né? E aí a gente não vai ficar nessa dúvida, a gente faz a biópsia. Suspeita de Hanseníase neural pura. Eu posso fazer na pele sobreposta ao nervo. Crianças muito pequenas ou na impossibilidade de realizar o teste cutâneo por limitação do paciente. Às vezes, paciente com transtorno mental, né? Paciente com algum componente já de demência, idosos. Então, às vezes, a gente tem que fazer realmente a biópsia. Se vocês tiverem essa necessidade dentro da unidade básica de saúde, encaminha para o serviço de referência. Na referência, a gente faz a biópsia quando é necessário. Também utilizamos a biópsia para diagnóstico diferencial, aquele paciente que teve Hanseníase, ficou curado, e aí depois de algum tempo volta com lesão, e aí a gente está em dúvida se é só reação pós-alta ou se pode ser uma doença ativa ainda. Podemos também lançar mão da biópsia. E quando eu quero realmente descartar outras dermatoses. Já no caso da biópsia neural, falei para vocês que segue critérios da neurologia. A gente não vai pedir biópsia de nervo assim, né? Na verdade, isso fica a critério da neurologia. E aí a gente pode ter anátomo patológico que vai sugerir, né, uma das 4 formas. Então, na forma indeterminada, em geral, eu vou ter apenas um infiltrado inflamatório inespecífico perineural e a baciloscopia 0. Detalhe, gente, na grande maioria desses resultados de biópsia aqui, vão colocar lá para vocês que não foi detectado Mycobacterium leprae, porque na grande maioria das vezes não vai se detectar mesmo, exceto na forma vichoviana. Na forma vichoviana, mesmo no anátomo patológico, sempre vai se conseguir visualizar lá o Mycobacterium leprae, as células de Vichot, que é bem característico. Então, na forma indeterminada, eu tenho um processo inflamatório inespecífico, só que o que vai chamar atenção é que é perineural, tá? Então, processo inflamatório inespecífico, perineural, dissociando o nervo, tenho que pensar em Hanseníase. Na forma tuberculose, vou ver os granulomas sendo formados, os granulomas do tipo tuberculose, tocando aqui a epiderme, bem organizadinhos. Na forma vichoviana, eu vou ver os granulomas com os macrófagos lotados de Mycobacterium leprae, que são as células de Vichot, bem característico. Eles coram direitinho e eu consigo visualizar. Na forma dimorfa,
Pode ser que a biópsia, o resultado do anátomo, chegue para vocês como se fosse uma indeterminada, como se fosse uma tuberculose, porque, na verdade, a forma de morfa pode, dependendo do local que foi feito a biópsia, trazer padrões de todas as formas. Então, por isso que a gente precisa ter o resultado do anátomo patológico, mas tem que examinar esse paciente como um todo. Definindo a forma clínica, classifico operacionalmente, vou definir o tratamento e seguir, né, com esse tratamento, conforme a gente viu numa web anterior e tem essa web disponível para vocês. Ao final do ciclo de tratamento que foi prescrito de acordo com a forma clínica apresentada pelo paciente, eu vou fazer também a avaliação da alta desse paciente. Lembrar que ao longo desse tratamento eu vou monitorar se teve intolerância medicamentosa, qualquer suspeita de intolerância medicamentosa, suspende a medicação, solicita os exames e encaminha para referência. Eu também vou fazer as avaliações neurológicas desse paciente a cada 3 meses, obrigatoriamente. Mesmo que ele não tenha queixa nenhuma, é obrigatório de 3 em 3 meses fazer, porque eu tenho que monitorar neurite silenciosa. Às vezes o paciente está inflamando o nervo, mas ele não tem queixa. E aí, às vezes, ele já chega para mim com uma sequela, com o pé caído. Fez um pé caído na minha frente e eu não percebi, porque não fiz o acompanhamento como deveria ter sido feito. Então, de 3 em 3 meses, mesmo nos pacientes sem queixa. E quem já tem neurite, que está usando corticóide, quem tem reação, que está fazendo acompanhamento com o uso de imunomodulador, todas as vezes que esse paciente for para consulta, ele tem que fazer nova avaliação neurológica. Só isso vai me dar condições de avaliar se ele está melhorando, se eu preciso encaminhar ele para uma cirurgia e por aí vai. Tá? Então, precisa estar atento para a necessidade aí da avaliação neurológica feita de forma regular. Então, para a alta, chegou, fez a 6ª dose ou a 12ª dose, eu vou ter que levar em consideração 3 critérios. O primeiro é o critério operacional. Esse paciente que é paucibacilar, ele fez 6 doses em até 9 meses, então o critério operacional fechou. Se ele é multibacilar, eu tenho que ver se ele fez 12 doses em até 18 meses. Se fez, ele cumpriu o primeiro critério, que é operacional. Ok. Aí eu vou para o segundo critério, clínico. Vou avaliar se as lesões que aquele paciente tinha, se elas realmente regrediram ao longo do tratamento. Se os rancenomas, eles regrediram, naqueles vichovianos que tem muita nodulação, não vai desaparecer 100%, gente. O rancenoma, às vezes, mesmo depois de curado, ele vai continuar regredindo, mesmo depois da alta. Mas esse rancenoma, ele tem que ter regredido, de alguma forma. Ele não pode estar exatamente igual como ele estava no início do tratamento. Então, eu preciso fazer essa avaliação clínica das lesões mesmo. Por isso que o melhor profissional para avaliar a alta é o que está lá na atenção básica, que acompanhou e que viu esse paciente a cada 28 dias, recebendo a medicação. Você tem o melhor parâmetro clínico para avaliar a alta desse paciente. E não na referência, que às vezes a gente só deu o diagnóstico e o paciente volta 12 meses depois, ok? Mas na dúvida, lembra que vocês vão sempre mandar para referência. Manda relatando, descrevendo detalhadamente o que foi que aconteceu ao longo desse tratamento, tá? Então, critério clínico é o segundo. Em terceiro, obrigatoriamente, tem que ver o critério baciloscópico. Para aqueles pacientes que iniciaram com baciloscopia negativa, é o indeterminado, é a forma tuberculoide, ou a forma dimorfa com IB0 no início, não vou pedir baciloscopia na alta, né, gente? A não ser que eu duvide daquela baciloscopia do início, que de repente, pela evolução desse paciente, ele estava lá como dimorfo, mas eu acho que era um vichoviano, e de repente essa baciloscopia do início. Então, se eu tenho essa dúvida, não custa nada, repete a baciloscopia. Mas, assim, pelo protocolo, se o paciente começou com a baciloscopia confiável, inicial foi 0, eu não tenho por que pedir essa baciloscopia na 12ª dose. Nesse caso, eu considero só o critério operacional e o clínico. Se tem baciloscopia positiva no início, eu vou pedir também a baciloscopia para eu avaliar a alta. Então, no critério clínico, eu avalio a regressão dos rancenomas, e no critério baciloscópico, eu vou considerar a queda do índice baciloscópico, mas também a morfologia dos bacilos. Em média, o IB cai 1 ponto. Então, o paciente que começou com IB de 5, não esperem que com 1 ano ele vai estar com IB de 0, né, gente? Não tem como. Ele tem que ter uma queda do IB. Geralmente, esse IB ele tem que estar abaixo de 2.
de preferência. E o que vai chamar a atenção? Vocês têm que ver a descrição lá embaixo. Que tipo de bacilo foi encontrado ainda ali? Bacilos íntegros, tem globia? Se tiver globia e bacilo íntegro, ao final da 12ª dose, tem doença ativa, provavelmente. Tem que mandar para referência, para a gente avaliar. Se só veio bacilos fragmentados ou granulosos, esses são inviáveis. Então, se a clínica está ok, se ele tomou o remédio direitinho, houve a queda do IB e é só fragmentado que sobrou, alta por cura para esse paciente. Então, caso haja suspeita de persistência de infecção ativa, clínica e ou baciloscópica, ele deve ser encaminhado para a investigação de resistência secundária e deve ser encaminhado para referência para a gente definir se vai continuar com a medicação, que medicação vai fazer. Então, precisa ir para o serviço de referência, e nesse caso, a referência estadual, que é onde a gente está realizando a biópsia para pesquisa de resistência. Então, na atenção básica, quando eu tenho um caso de hanseníase, eu tenho que fazer o segmento integral desse paciente. Quem faz o segmento integral, gente? Agente comunitário de saúde, médico e enfermeiro da equipe, toda a equipe multiprofissional, a equipe de reabilitação que está vinculada àquela equipe de saúde da família, o psicólogo, o assistente social. Então, toda a equipe precisa estar envolvida nesse processo. O farmacêutico precisa estar ali acompanhando aqueles casos, porque ele que vai monitorar medicamento. Então, o paciente acometido pela hanseníase, ele é um paciente da equipe multiprofissional. É claro que quem vai estar ali a cada 28 dias olhando esse paciente, quem acaba tendo maior contato é a enfermagem, que vai fazer a dose. E nessa dose tem que aproveitar a oportunidade para monitorar as intercorrências psicossociais, fazer monitoramento dos nervos, fazer avaliação neurológica simplificada para prevenir incapacidades, monitorar estados reacionais e tratar, nesse caso, já passa para o médico da equipe, entrar com o tratamento. Gente, paciente com estado reacional, não tem que esperar a consulta daqui a 2 meses no serviço de referência. A gente tem os protocolos aí do manejo do estado reacional, que num outro momento a gente pode até discutir aqui também. Mas é entrar com a corticoterapia para esse paciente, tratar essas neurites, né? Mesmo que encaminhe para referência, mas esse paciente ele já vem com a corticoterapia, né? Para evitar que ele evolua para incapacidade física. Durante o tratamento, tem intolerância medicamentosa? Se tiver, eu mando para o serviço especializado. E qualquer dificuldade que vocês tiverem no manejo desse paciente, mandar para o serviço especializado, com a história clínica detalhada desse paciente, contando para a gente em que dose ele está, manda o cartão de aprazamento, tá? Exames que esse paciente, porventura, tiver, e relatando realmente, né, o que vocês acharam, o que está acontecendo com o paciente, qual a suspeita clínica do médico, da unidade, por que esse paciente está indo para referência. Tá? Assim a gente consegue dar um feedback melhor para vocês. E no pós-alta, lembrar que a gente pode ter estados reacionais, pode ter intercorrências psicossociais, e eu preciso também fazer esse manejo. Dei alta por cura do paciente hanseníase, não quer dizer que a gente cortou nossa relação ali com ele. Principalmente nas formas de morfe-vichoviana, muitos deles vão fazer intercorrências imunológicas até 2, 3, 4 ou 5 anos após o tratamento. Quem tem que acompanhar esse paciente? Unidade básica de saúde, atenção primária. A gente está na referência para dar o suporte, para orientar, mas vocês estão do lado da casa do paciente. E esse paciente ele precisa ser acompanhado de perto, porque senão a gente não consegue fazer a prevenção do grande mal da hanseníase, que são as incapacidades físicas, tão responsáveis aí pela manutenção do estigma, né, com relação à doença. E lembrar que toda suspeita de doença ativa num paciente que já teve alta, sempre vão encaminhar para o serviço de referência. Ninguém vai reintroduzir medicamento sem a gente avaliar, fazer uma biópsia para pesquisar resistência nesse paciente. Então, lembrar que é não só o diagnóstico, mas esse segmento, durante o tratamento e pós-alta, ele precisa ser feito na unidade básica de saúde. Por que eu fiz questão de trazer esse slide para vocês, do segmento? Porque eu escuto todos os dias alguns relatos de paciente que chega e diz assim, doutora, lá na minha cidade me disseram que agora o acompanhamento é só com a senhora, que meu tratamento com eles já acabou. Por quê? Porque estão atrelando a entrega da poliquimioterapia com o tratamento do paciente. E não é isso. A gente tem o tratamento baciloscópico, né, microbiológico, que é feito com a poliquimioterapia, e a gente tem o tratamento imunológico do paciente de hanseníase, que pode ficar durante anos, né, mesmo depois que ele termina a PQT.
Então, o paciente ele precisa realmente desse acompanhamento. E para finalizar, lembrar que todo profissional inserido na rede de atenção à saúde deve estar apto a suspeitar da hanseníase e acompanhar as suas intercorrências e suspeitar dessas intercorrências também. A equipe deve garantir o tratamento com a poliquimioterapia, tem que ter o acompanhamento do caso pela equipe multiprofissional, a prevenção e tratamento das incapacidades físicas com a reabilitação física deve ser realizado. Então, eu preciso, na avaliação neurológica, uma vez detectando comprometimento neural, não só prescrever a prednisona, não só prescrever a medicação, mas orientar os autocuidados para esse paciente, tratar as intercorrências psicossociais, né? Às vezes eu preciso encaminhar para o psicólogo, identificar e tratar as intercorrências com relação aos efeitos colaterais dos medicamentos, estados reacionais, tanto as unidades básicas como todas as unidades aí da rede de assistência à saúde. E muita atenção para as comorbidades que estão muito comumente associadas com a hanseníase, principalmente no nosso estado. Leishmaniose, HIV, hepatite B e C, HTLV, helmintíases intestinais, lembrar de tratar as parasitoses intestinais nos nossos pacientes, gente, não só naqueles que estão usando corticoide. Lembra que a hanseníase tem um componente imunológico fortíssimo. Então, pacientes com parasitoses intestinais vão ter mais chances de fazer eventos reacionais e neurites. Então, vamos tratar as parasitoses intestinais também. E vamos lembrar, a hanseníase, ela é um problema de todos nós. E a porta de entrada para o diagnóstico, o tratamento e para a cura do paciente é a unidade básica de saúde, onde os senhores estão inseridos, ok? Essa é a bibliografia utilizada para a gente fazer essa aula. E aqui os nossos contatos, que eu sempre deixo, né? Mas a grande maioria tem meu contato pessoal. Obrigada pela atenção. Tem dúvidas sobre o assunto abordado? Conheça o aplicativo Sofia, respostas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e processos de trabalho. Você também pode acessar pelo site http://sofia.telesaude.ufma.br e não esqueça de se inscrever em nosso canal e seguir as nossas redes sociais.